Meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E o objetivo do vídeo de hoje é discutir mais um ponto que me incomoda bastante em relação à postura que os escritores têm frente à sua obra. É natural que, conforme a gente vai escrevendo, a gente vá procurando alguns leitores para a gente ter uma primeira impressão em relação àquilo que a gente está escrevendo. Então é comum a gente buscar leitores que são de nível mais superficial, leitores que já têm um aprofundamento teórico e até outros leitores que são, na verdade, escritores, para a gente ter um parâmetro técnico, um parâmetro voltado para a área de escrita e também um parâmetro superficial visando ali um público geral. Só que aí a gente tem dois problemas em cima disso. O primeiro é, o que a gente vai fazer com essas críticas e se de fato existe mesmo esse escritor que está buscando essas críticas. Porque, como eu quero discutir aqui, existem escritores que não sabem receber críticas. Primeiramente, bem do beabá, o que seria essa crítica? A crítica seria uma leitura, seja de qualquer nível instruído do leitor, mas uma leitura e, sobre essa leitura, esse leitor vai realizar uma espécie de retorno, feedback, para o escritor. Esse retorno, evidentemente, vai ter cunho pessoal, mas também pode ter aparatos teóricos, científicos, ou da experiência da escrita que a gente pode compartilhar enquanto ali leitor de uma obra, já que pediram pra gente nossa opinião. Como vocês sabem, lá no Instagram eu abri monitoria de escrita, então caso você inclusive tenha interesse em escrever um livro, tá um pouco inseguro com o texto que você está escrevendo e não tem muito bem uma pessoa com conhecimento científico, teórico para ler esse texto, vou deixar o Instagram aqui, você pode comentar lá comigo que a gente discute alguns valores, mas eu já acabei lidando com algumas pessoas ali no Instagram e eu percebi uma coisa que eu já imaginava, mas que eu não sabia que era tão agravante, mas boa parte das pessoas não sabem receber crítica ou não sabem nem o que fazer com a crítica que recebe. Já quero deixar claro que um escritor que se priva ou que não sabe o que fazer exatamente dessa leitura de apoio que outras pessoas vão fazer da sua obra, vai estar se privando do que seria provavelmente a melhor forma de crescimento que ele vai ter enquanto escritor. É claro que a escrita, ela tem o seu olhar subjetivo, ela tem o seu olhar teórico também, mas ela se beneficia bastante do que seria um olhar exterior. Porque pensa que a crítica, sendo construtiva ou negativa, seja falando mal do texto ou não, ela vai te ajudar a enxergar o que seriam alguns pontos cegos que você tem no texto. Porque quando a gente está escrevendo um texto, é natural que a gente fique habitolado, às vezes em alguns parágrafos, às vezes em algumas partes, às vezes em algumas cenas, mas a gente acaba não focando em outros pontos que podem ser importantes para algum outro tipo de leitor. E esse leitor, como ele está muito distante do texto, e ele vai estar tendo a sua aproximação agora com a leitura, ele vai poder trazer uma experiência muito crua e muito sincera do texto que você está produzindo. Então a gente tem que ter sempre em mente como a gente pode aproveitar essas novas perspectivas em cima do nosso texto e como que a gente pode aprimorar certas passagens ou até aprimorar nossas habilidades como escritor. Sinceramente, eu não preciso justificar muito mais por que a crítica seria muito boa, mas eu entendo o motivo pelo qual algumas pessoas são muito inseguras em relação à crítica. Às vezes o cara ele não tem tanta confiança no texto e por isso que ele acaba até não pedindo certas críticas, ou talvez por ter uma relação muito pessoal com o texto, ele também acaba se ofendendo a partir do momento que você aponta certo erro que possa existir nesse texto. É natural, gente, que quando a gente está escrevendo um texto, a gente põe muito de si mesmo numa obra. E, portanto, é natural que expor esse nós mesmos da obra para outra pessoa é, de certa forma, expor a si mesmo. Eu acho que algumas pessoas podem se sentir bastante vulneráveis, o que é, de certa forma, bastante justificável. Quando eu estava começando a escrever, era um sentimento que eu tinha. Eu não gostava que as pessoas lessem os meus textos em construção só quando eu finalizasse. Mas é evidente que quando o escritor ele rejeita as críticas, seja por não lê-las, ou seja por lê-las e não saber o que fazer exatamente com a crítica, ele fica preso numa estagnação pessoal do seu próprio pensamento e da sua própria visão, e também, evidentemente, ele perde ali uma grande capacidade, uma grande chance, uma grande oportunidade de estar se evoluindo como escritor. Eu acho que o grande segredo para você aprender a lidar com as críticas é saber fazer um filtro entre o que vai ser realmente útil para você e o que pode ser descartável. Por quê? A gente tem uma dupla relação de subjetividade nesse caso. Primeiro a gente tem a subjetividade do escritor que está escrevendo algo pessoal
de si para si, mas também a gente tem a subjetividade do leitor, que tem as suas próprias experiências, tem a sua própria carga literária e por si só tem o seu próprio gosto, tem sua própria opinião e, portanto, é quase como se fosse um duelo de gostos. Então a gente tem que ter consciência de que muitas das coisas que um leitor está fazendo e está falando com a gente pode ser de fato ignorável. Eu aposto que uma boa parcela ali das críticas que você pode receber não vão ter valor algum, né? Podem não ser tão bem intencionadas, mas até as críticas mais difíceis da gente engolir pode trazer um fundo de verdade. Eu acho que o jogo tá um pouco aqui. Se você consegue balancear muito bem tanto a sua visão criativa quanto essas contribuições externas, talvez você consiga fazer um bem bolado em relação aos seus textos. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante em relação a esse possível escritor, que é o fato de muitas vezes ele não saber fazer esse balanceamento. A forma que eu indico para as pessoas é, quando você recebe uma crítica, você não responde a crítica. Eu vou dizer o porquê. Antes do canal, antes de tudo, eu tinha um Instagram, que eu publicava muita coisa de literatura e tudo mais. Depois eu vim aqui pro YouTube. Eu fazia parte de um grupo de poesia, né? Na época que eu escrevia poesia ainda, hoje eu sou do romance. Mas tinha um sujeito lá que ele pedia constantemente pra eu ler alguns poemas dele. E na época eu peguei pra ler. Ele tinha me dado 3 poemas. Eu fiz análise dos 3 poemas. Eu lembro que eu mandei papo de 12 minutos de áudio pra ele, fazendo análise dos poemas e tudo mais. Enfim, dei a crítica, devolvi o que ele me mostrou, só que o que me irritou muito é que ele quis discutir comigo em relação às coisas que eu tava falando pra ele. Aqui vai uma grande dica que eu quero dar pra todo mundo. Quando você recebe uma crítica, você não responde a pessoa. Você só vai mandar uma mensagem respondendo a pessoa dizendo, não entendi tal ponto, você pode aprofundar? No máximo. Mas você não vai tentar justificar a pessoa. Por quê? A gente tem 2 questões. O escritor escreveu um texto subjetivo, o leitor fez uma leitura subjetiva, então briga de opiniões, briga de ideias, briga de personalidades pessoais realmente. E segundo, pensa que o cara fez de bom grado uma leitura e ele não quer ficar discutindo com você. Eu lembro que esse sujeito ele olhou pra mim e ele falou que eu não tinha entendido a proposta do poema dele. O que é muito curioso, a gente lê os poemas do Fernando Pessoa e entende a proposta. A gente lê os poemas da Cecília Meirelles e entende a proposta. A gente lê os poemas do Drummond, do Vinícius de Moraes, do Mário de Andrade, sei lá. Lê o poema do Camões, lê o poema desses caras e a gente entende a proposta. Mas quando a gente lê o poema da Flor do Campo, a gente não entende a proposta? Será que realmente eu tô errado aqui? Eu lembro que outra crítica que eu tinha dado pra ele é que eu sentia que o texto dele era muito um remix, assim. Parecia que ele pegava várias imagens de fora, de outros textos e trazia pro mesmo texto, sempre falando da mesma coisa e tudo mais. E eu falei que isso me incomodava um pouco, porque era meio... parecia que eu já tinha lido aquele texto. E ele querendo discutir, dizendo que ele tava querendo rememorar, né, o que seria o projeto estético dele, baseado em escritor X e Y, mas ele não estava percebendo que ele não estava sendo autêntico. E era um pouco disso que eu estava falando na minha crítica. Quando você recebe uma crítica, você tem que ficar quieto. Você lê, escuta, reflete e vê o que você vai fazer em cima desses comentários que você recebeu. Até porque essa reação defensiva, gente, é o cúmulo da vaidade. É uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Volto a repetir, para quem tem interesse, é algo que está no prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade, lá no Paulicéia Desvarada, que é: se um escritor mostra um texto, é por vaidade. Se o escritor não mostra um texto, também é por vaidade. Só que a gente tem 2 lados de uma vaidade. Primeiro, o escritor que pode se achar demais, ou que pelo menos tem um reconhecimento estético da tua obra, ou um escritor que realmente é plenamente inseguro com o texto que tem. Normalmente, os escritores que mostram um texto, você faz uma crítica e eles querem bater boca com você, normalmente estão dentro desses escritores inseguros. E eu acho que isso é normal, porque quando a gente está, pelo menos num início de proposta literária, é comum a gente sempre buscar constantemente uma certa validação enquanto escritor. Mas quando você percebe que para ser escritor você não precisa fazer parte de grupo, você não precisa ter livro publicado, você só precisa escrever e ter ali um pequeno círculo literário para conversar, mesmo que sejam com pessoas mortas, né? Mesmo que seja só através de estudo, portanto. E eu acho que isso soma um pouco com o que eu falei, né? Justamente porque quando a gente devota um pouco de si no texto, parece que uma crítica pode ser uma espécie de ataque pessoal. Mas é muito foda quando você vê uns marmanjos aí que já escreve há 5, 6, 7 anos, que tem aí quase 30 anos de idade, agindo que nem um moleque se achando fodão porque
escreve poesia. Muitas vezes a crítica é para tentar tensionar algumas fragilidades do texto, mas se você consegue justificar essa fragilidade no texto, e não tentando responder no boca a boca com o cara, bom, tu vai ter maturidade ali o suficiente, o seu texto vai ter maturidade suficiente para responder por si só. Isso é uma coisa, inclusive, que o próprio Machado de Assis faz. Quando ele publicou o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele, numa nova edição, ele fez uma espécie de prefácio bem curto, tentando elucidar algumas questões que as pessoas tiveram em relação ao Brás Cubas. Porque o Brás Cubas, de fato, ele fez um sucesso ali no momento. Claro que não era um José de Alencar, que estava bombando na época, mas o Brás Cubas ele causou um certo impacto. Muitos leitores bastante intelectuais entenderam a proposta do texto, mas muitos outros não. E o Machado, ele pegou essas críticas e ele respondeu. Só que sabe como ele respondeu? Ele respondeu com trechos do próprio livro. Pode reparar, é muito comum você achar algumas edições do Memórias Póstumas que tem o prefácio dele respondendo algumas críticas e ele responde com trechos do próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? O livro tem que responder por si. Pode ser que para alguns leitores não fiquem muito claros, mas outros vão entender a proposta, sim. Agora, outro ponto. Todo escritor ele deve receber um feedback ou ele pode tentar escrever sozinho? Eu vou dar um exemplo de um escritor, que talvez vocês conheçam aí, não um escritor muito conhecido, Tolkien, do Senhor dos Anéis. No caso, eu vi isso aqui na biografia do Tolkien. Essa biografia é bem legal, é do Michael White. Essa daqui, no caso, é da Dark Side, mas deve ter outra versão mais barata. O Tolkien ele teve uma experiência bastante interessante com O Senhor dos Anéis, porque antes da publicação dele, ele teve uma amizade muito grande primeiro com outro escritor, que é o Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, né? Eles tiveram uma amizade muito forte, intelectual. Depois eles tiveram um rompimento por causa de brigas religiosas. O Tolkien, ele não era um cara muito legal, né? Pra ser sincero, ele era bastante babaca, pra ser sincero. O Lewis estava vivendo a vida dele e tudo mais, mas mesmo depois dos dois, por muito tempo brigados, sabe o que o Tolkien fez? O Tolkien pegou um exemplar manuscrito do Senhor dos Anéis e enviou pro Lewis ler. Os caras estavam, tipo assim, 8 anos brigados. O Tolkien fez questão de mandar pra um cara que ele brigou a obra-prima dele, só pro cara ler. E Lewis leu e deu feedback. Isso é muito bonito. Porque, apesar de eles terem brigado, emocionalmente falando, eles mantinham, de certa forma, um reconhecimento e uma amizade intelectual. E outros escritores, gente, faziam isso também. Eu trouxe o caso do Tolkien porque é um que eu li e eu sei que aconteceu. Mas se você pesquisar um pouco a fundo, o Hemingway tem muito dessa troca, o Mário de Andrade tem muito dessa troca, a Virginia Woolf tem muito dessa troca. Eu acho que esse diálogo criativo ele é muito fundamental porque ele valoriza muito a construção da sua obra. Ao contrário, não havia uma diminuição deles como artista, mas sim um alcance maior do potencial que essas obras tinham. Eu tive também uma experiência recente em que eu comecei a escrever um livro, estou escrevendo esse livro no caso, e antes de começar a escrever esse livro, eu escrevi um projeto de quase 8 páginas para um amigo meu ler. E era um projeto que eu falei, mano, critica esse bagulho. E o cara macetou o projeto inteiro. Claro, o que precisava elogiar, ele elogiou. O que precisava criticar, ele criticou muito. A gente discutiu muito sobre o assunto. E agora eu tô conseguindo escrever esse texto, levando pra frente, justamente porque esse cara me ajudou a enxergar falhas que eu não tava enxergando. Gente, receber crítica não é admitir uma fraqueza sua. Ficar quieto diante de uma crítica é muita sabedoria. Porque é você conseguir ouvir em silêncio uma ofensa direta a você. Quando o escritor ele tem essa reação, uma reação silenciosa em relação a uma crítica, o que eu percebo não é uma fraqueza, evidentemente, mas sim olha, eu tenho um texto, eu sei que tem algo de literário, mas também sei que tem algo a melhorar. Isso é muito inteligente, isso é muito maduro. Mas uma coisa é certa, você como escritor é a última voz. A última voz de um texto não pode ser a de um possível leitor, seja qual for. Se você tem que tomar uma decisão, é importante que essa decisão seja tomada de forma plenamente consciente, mesmo que seja influenciada por pessoa X ou pessoa Y, mas a culpa cai para você. É o seu nome que vai estar assinado no livro. Então, tome decisões como artista de uma obra. E não para agradar todo mundo. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, eu faço monitoria
de escrita, como eu disse ali no meio do vídeo. Então se você tiver algum texto que quiser mandar, pode enviar. Lá eu compartilho também boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. E valeu!